Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE que é exibido no canal do YouTube da TV FUNORTE e no canal 12 da NET. E vocês estão aqui para poder acompanhar mais um tema extremamente interessante. Eu sou Eupídio Rocha, estou aqui com a Maria Fernanda, minha colega. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao F5. No programa de hoje, a gente vai falar sobre literatura, sobre livro. 18 de abril é o dia do livro e esse mês aconteceu aqui em Montes Claros o primeiro festival literário do autor de Montes Claros. E a gente está aqui com a Mara Narciso, que é médica e também autora, além de assessora desse festival fantástico, que vai contar um pouco para a gente dessa trajetória dela na literatura. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada pela presença aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade. Mara, vamos começar contando um pouco da sua trajetória, que de certa forma é curiosa, né? Porque você vem da medicina até chegar aqui na literatura, né? Conta um pouquinho pra gente. A minha mãe, ela teve uma formação em medicina tardiamente, ela se formou aos 40 anos. Então, na sequência, eu achei que eu tinha que fazer isso também, né? E fui estudar medicina, passei no vestibular aos 18 anos, me formei com 24 anos, me dediquei fiz a residência médica de clínica médica, depois fiz residência médica de endocrinologia e me dediquei à endocrinologia durante 40 anos. Só me aposentei agora compulsoriamente por causa da pandemia. Eu vi que eu não conseguiria trabalhar com essa situação, com esse vírus. Então eu me aposentei. Mas felizmente eu já tinha outros caminhos já iniciados anos antes e eu pude trilhar esse caminho. Eu me realizei muito na medicina, realizei muito na endocrinologia, principalmente tratamento de emergências endócrinas junto a crianças com diabetes, que a criança chega com diabetes em coma e em poucas horas de tratamento ela senta na cama e conversa com a gente. É muito emocionante, muito bom. Essa área da endocrinologia é apaixonante. Então me realizei muito. Mas eu também tive outras oportunidades e outros caminhos e todas as oportunidades que aconteceram eu consegui aproveitá-las. E eu sou de uma família que os pais valorizam muito o ler, o escrever. O meu pai era contador, Alcides Alves da Cruz, e ele gostava muito, se vangloriava inclusive de escrever excelentes cartas comerciais e lia muito jornal e revista. E minha casa sempre teve muita revista, muito jornal. E minha mãe, que foi dona de casa até os 40 anos, ela era louca por um livro e todos na família são loucos por livro, nós seguimos ela. A minha avó falava assim, Milena, da seguinte maneira, na hora que solta uma bomba, nem assim ela não larga o livro. Então nós fomos todos seguindo minha mãe, ela teve 3 filhos e mais uma filha adotiva. E todos nós lá fizemos pelo menos 2 faculdades. Meu irmão fez Direito e Economia, eu fiz Jornalismo e Medicina. Uma irmã fez Odontologia e Nutrição e fez mestrado também em Saúde Coletiva. E a outra, que é adotiva, ela é professora da Unimontes, fez Direito e fez mestrado em Direito Internacional. Então todo mundo lá gosta de livro por causa da minha mãe, que sempre dirigiu e achou que era importante estudar, era importante ler, era importante saber. Então o saber ninguém tira de sua cabeça e não ocupa espaço também. O saber está sempre podendo ser ampliado, né? E nesse processo de leitura, aí vem aquela pergunta clichê, né? Quais são as suas influências? Se é que houveram influências, além do contato com a família inteira nos livros. Eu diria que o melhor livro que eu li chama-se Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Belíssimo. Foi uma marca. O acidente com ele foi em 1979 e eu não vou falar que foi Tolstói ou quem é outra pessoa que é o melhor escritor. Para mim, o melhor livro foi ele. Agora, o primeiro livro que me marcou foi Clarissa, de Érico Veríssimo. E também, apesar de críticas a Monteiro Lobato e tudo mais, ele foi, assim, monumental também na minha formação, com A Chave do Tamanho. O meu avô, ele não estudou muito, mas ele valorizava muito o estudo, então, desde lá dele, as filhas estudaram em Colégio Imaculado, eu também estudei em Colégio Imaculado em São José,
E ele tinha uma pequena biblioteca e a gente assim, enfiava a cara lá na Chave do Tamanho de Emília, porque aquele livro é espetacular para despertar qualquer um a ser um eterno leitor, né? Monteiro Lobato tem uma importância muito grande porque eu acredito que uma boa parte do contato que você tem com a literatura invariavelmente passa por um Monteiro Lobato, né? As Caçadas de Pedrinhas, né? Reinações de Nevezinho, A Chave do Tamanho, são livros que, pelo menos, eu me lembro que no período mesmo que eu estudava no colégio, alguém estava sempre carregando um Monteiro Lobato debaixo do braço para poder acompanhar. E agora estão querendo crucificá-lo, né, por causa do racismo, que não tem dúvida que ele é extremamente racista. Ele escreveu esses livros na década de 30. Sim. Ele falava que a Anastácia subiu numa cadeira igual uma macaca. Quer dizer, isso é racismo. E os outros não são tão racistas quanto ele, os contemporâneos dele. Mas isso não nos sugere nem indica que a gente deva lá picotar a obra dele. Eu acho que a gente deve alertar quando levar à escola, para que as pessoas saibam que naquele momento ele estava sendo racista, mas que a gente pode aproveitar as coisas positivas da obra dele, que é muito maior do que o racismo. Você falou uma coisa muito interessante, porque na realidade, se a gente alterar a obra, nós não vamos deixar de estar fazendo uma censura. É preferível que o texto venha com um paratexto, né, informando essa obra foi escrita em 1900 e tanto, as ideias eugenistas eram de praxe, havia toda uma estrutura social que colaborava com isso, havia uma estrutura política que colaborava com isso, então a pessoa vai usufruir das qualidades e vai estar, de certa forma, se informando mais sobre os pepinos, vamos dizer assim, né, os problemas, né? Justo, fazendo esse adendo, agora sobre a influência mesmo da escrita, é a revista Veja, né, que a gente comentou há pouco. Eu li a revista Veja de capa a capa durante 30 anos. Então, aquela aparência que foi uma pessoa só que escreveu, aquela coisa fluida, agradável, aquilo ali certamente me influenciou. Porque falam que eu tenho uma linguagem jornalística, exigem de mim uma linguagem literária, falam que você não tem pretensão literária. Que a linguagem literária é a bela escrita, né? Eu não tenho a bela escrita. Mas quando eu enveredei para a área da literatura, eu nem sabia que eu precisava de escrever numa bela escrita. O que eu queria escrever era simplesmente falar o que estava aqui agarrado aqui dentro. Então, o escritor, ele escreve um pouco por vaidade, ele publica por vaidade, não vai negar isso, porque há uma vaidade nisso aí. A gente quer que as pessoas viajem no pensamento da gente, que conheçam o pensamento da gente, o que você está pensando. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está ali dentro. Tem que sair. Tem que sair. Se a pessoa senta, eu não tenho assunto, eu tenho a dificuldade de escolher qual é o assunto. Porque vem tanta coisa na minha cabeça, eu escrevo ali uns 10 temas, e aí eu pego um e vou escrever, que toda semana eu escrevo pelo menos dois textos, né? 2 crônicas. Você está falando aí sobre sua família, né? Então aí vem uma pergunta, aquela pergunta, né, de $1 milhão, né? Como que a gente faz para incentivar a leitura? O que seria, no seu ponto de vista, não só como escritora, mas como leitora tão assídua, tão ferrenha, o que seria interessante para estimular, por exemplo, pais, os filhos em casa, professores, os alunos? Do meu ponto de vista, a minha mãe deitava no chão com a gente quando a gente tinha 5, 6, 7 anos, começando a aprender a ler, e ela apontava o dedo para os balões dos personagens, as falas, né, dos personagens. E isso assim era mágico, era maravilhoso. Meu irmão estava aprendendo a ler, eu aprendi antes dele. Então, eu acho que o exemplo de eu ver minha mãe agarrada no livro, o exemplo dela vir ler com a gente, de comprar livros, e principalmente você mostrar que a leitura é uma coisa de prazer, de satisfação, de gosto, que é muito bom ler. Você tem que mostrar isso com exemplos. Se você falar assim, se eu sei ler esse livro aqui todo, eu vou te dar uma caixa de bombom. Você está tirando do livro o prazer que ele tem. O menino vai associar que o prazer está no bombom, não no livro. Então a gente comentou sobre isso no FLAM. É o exemplo e mostrar o prazer que é a leitura e como que é bom essa viagem sem sair do lugar e como você pode ir em todos os lugares. Mas isso
Não quer dizer que o livro tem que ser papel, que tem que ser impresso. Ele pode ser digital, ele pode ser na internet, ele pode chegar até pelo WhatsApp. Desde que você leia, né? Não fique só aqueles pequenos resumos, né? Então, eu acho que aprender a gostar de livro é uma coisa que é dessa forma, vem de lá de trás. Você pode até, igual o Lula leu muito agora na prisão, você pode até virar um leitor tardio, mas isso não é comum, não. Isso é raro. Geralmente você não acha esse prazer lá na frente. Começa cedo. Ô Mara, agora eu queria que a gente entrasse um pouco nessa sua vida de escritora. Você falou aí sobre, eu queria falar, né? Eu queria colocar para fora, eu queria, né, mostrar. E o seu livro foi, o seu primeiro livro, né, que foi o Segurando a Hiperatividade, ele foi um pouco isso, né? Exatamente. Esse desabafo. Um desabafo. O meu filho tinha 20 anos na época. Eu Pídio até conheceu, que ele fez o curso de cinema lá junto com a gente. E ele foi muito perseguido, excluído, rotulado. Ele era o doido da sala, né? E ele apanhava na escola. Ele ficava com a cara toda arrancada, os pedaços de unha, sangrando, todos os dias. Hoje, amanhã, depois. E ele não conseguia revidar. Ele foi expulso da escola com 4 anos de idade. Então aquilo tudo foi se acumulando dentro de mim. E como ele era muito danado, a hiperatividade era o que tinha de mais marcante nele, eu queria escrever alguma coisa sobre isso. Ele já tinha um diagnóstico de TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desde os 4 anos de idade, que foi a época que ele foi expulso. A escola tinha conhecimento de que ele tinha um diagnóstico, estava sob tratamento. Ele vai à psicóloga desde 2 anos de idade, nunca parou, sempre esteve em tratamento. Ele não está em tratamento permanentemente com medicamento, geralmente ele não usa medicamento. Só em alguns momentos, né, de prova, de um estudo que tem que ser muito concentrado, a Ritalina, né, que é o medicamento ouro, metilfenidato, para o TDAH. Então eu via toda aquela peleja, rejeição, exclusão, gente que fechava a porta, gente que corria escondendo as coisas na hora que o menino chegava. E ele quebrava mesmo tudo e causava uma balbúrdia no local que ele estivesse. Mas estava em tratamento e eu assim segurando na mão, segurando mesmo a mão. Não podia soltar. Janela passada cadeado, porta fechada, ele desconhecia abismo, ele subia e descia, subia para descer, descia para subir, subia para descer. E assim, sucessivamente, igual as ondas do mar. Não tinha nenhum sentido. Aí eu resolvi escrever e foi um negócio assim, ó, uma catarse mesmo, aquela loucura. E em 5 meses eu escrevi a história toda, 100 capítulos, eu escrevi 100 crônicas cronologicamente separadas e o livro é muito dinâmico, muito rápido, ele atrai muito. Eu lancei o livro em 26 de abril de 2005, no dia 27 de abril de 2005, o telefone tocou 3 vezes de pessoas que passaram a noite lendo o livro, que não aguentaram parar de ler. Muitas pessoas me contaram isso. Esse dinamismo que o livro tem, essa aceleração que o livro tem, igual do personagem. Então, falaram, você é louca, você é louca, você é louca. Eu conto tudo no livro. O livro não tem cortes. Tudo que eu senti, que eu percebi, que eu captei, o livro tem a minha verdade daquele momento. Então foi assim que eu escrevi esse livro. E a inocência, como diz Fernando, o personagem, né? Eu era uma inocente virginal. Eu simplesmente escrevia, lia uma vez e arquivava e achava que estava bom. Já estava escrito, já estava falado. Eu escrevi do jeito que eu falei, sem censura. Se fosse hoje, eu não escrevia nem a metade do que está lá. E eu não fiz censura nenhuma agora na 2ª edição. Está tudo lá. Ainda fiz um acréscimo, né, contando o que aconteceu nos últimos 17 anos. Então foi uma experiência da literatura pela literatura mesmo, né? Um trabalho de catarse, a catarse pela construção artística, nesse caso pela construção literária, né? Justo, foi assim que aconteceu. E esse livro mudou minha vida, me jogou dentro da faculdade de jornalismo, a FUNORTE, que foi muito responsável por muitas coisas que aconteceram depois na minha vida. Eu agradeço muito a FUNORTE, porque foi extremamente importante. As pessoas falaram, você tem linguagem jornalística, vai fazer o jornalismo? Eu poderia ter feito uma especialização em psiquiatria, ir para o lado do TDAH, no entanto,
eu fui para o lado da literatura, para o lado do jornalismo, e fui me inserindo nos grupos, né? Nos grupos de artistas, de intelectuais e das academias todas, e no final eu acabei indo para todas elas mesmo, né? Eu entrei em 2008 na Academia Feminina de Letras, em 2008 não, desculpe, 2011. Em 2013 eu fui para o Instituto Histórico e Geográfico. Em 2018, tem 4 anos, eu fui para a Academia Montes Claros de Letras, que é a que as pessoas mais querem entrar, né? Que é a mais antiga, tem mais de 55 anos de idade. Mas antes da gente terminar esse assunto do jornalismo, né, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco. E aí, pessoal, estamos de volta agora com nosso segundo quadro, né? Nosso segundo momento aqui com a Mara Narciso, para a gente falar agora um pouco sobre jornalismo e literatura e o Festival Literário do Autor Montes Clarense, que aconteceu agora no início de abril. Ou FLAM, né? Que a gente tem falado aqui. Mara, e fala um pouquinho pra gente. Você começou aí a falar que todo esse processo aí do Segurando a Hiperatividade acabou te mandando para o jornalismo. E aí, como foi essa chegada no jornalismo? O jornalismo te ajudou a nascer novos livros? Como que foi isso? O jornalismo, ele me ajudou mais, assim, a soltar, sabe? Na medicina a gente é muito travado. Com 18 anos, me jogaram numa sala com 7 cadáveres em cima das macas. Você sabe que nós estamos aqui no Campus Amazonas. Então, a gente já começa, assim, num impacto muito grande, é muito difícil. E na medicina, você está diante, por exemplo, de uma criança em coma diabético, ela tem 50% de chance de morrer. E você tem que saber lidar com isso. Então, aqueles jogos teatrais, aqueles subir no palco com o microfone, sortear um tema qualquer e falar 1 minuto, estudar a história da arte, fazer rádio, fazer televisão. Nossa, isso daí ajudou a gente a se soltar muito, é outro universo, estudar as humanas, estudar filosofia, semiótica, uma coisa assim que até hoje eu não sei nem o que é semiótica, mas assim, é muito bom, a gente tem que estudar assim. Eu gostei muito de sociologia, a gente aprendeu um bocado de coisa, apesar que o professor dava a mesma aula todos os dias, mas assim, foi interessante para a gente entrar nesse ramo, eu gostei muito do curso. Foi maravilhoso, me soltou bastante. E aí, eu fui me inserindo nesses grupos, igual eu falei, e eu tive a oportunidade de trabalhar na revista Plataforma. Era uma revista de 10 mil exemplares, da Transnorte, né? Eu trabalhei 2 anos nela, fiz várias reportagens de capa, e dando assim uma abordagem diferente. Por exemplo, todo mundo só falava de Mestre Zanza. Eu quis falar de João Faria. Todo mundo falava dos outros, eu queria falar da Maria de Socorro Pereira, né? A Cacicona. Então eu sempre dava assim uma vertente um pouco diferente nesses contextos. Buscando o seu caminho. Uma outra maneira, uma outra visão, né? Sobre essa questão de crônicas, por que as coisas começaram e daí tão rápido eu fui escrever o livro de crônicas também, né? Porque eu enveredei para a internet no ano 2000 e fiz muitos amigos naquele tempo que era o ICQ, era o Chat Terra, não existiam essas redes sociais, não tinha nem esse nome. Então eu fiz muitos amigos virtuais que eu ainda conservo lá no Facebook e no Instagram. Então, eles gostavam dos relatos que eu fazia e me pediam, falei assim, você devia desenvolver mais esses relatos, você deveria começar a escrever crônicas. E foi assim que eu comecei, titubeando lá e batalhando, comecei a escrever crônicas. Na sequência, eu escrevi o livro em 2004, né? E também em 2006 eu fui para a faculdade de jornalismo, foi quando eu conheci o Eupídio.
E assim sucessivamente. Na sequência lá do curso de jornalismo, eu já comecei a publicar nos blogs, né? Como é que chamava? Cidadania? Não. Província. Província. A Província. Então, se você entrar na Província hoje, você vai ver uns 3 textos meus que ele fixou no início do blog A Província. De tanto que ele gostava daquele jeito assim, de abrir o jogo, de rasgar o verbo, de falar tudo. Então, eu ainda era mais corajosa, porque hoje tem aquela censura do Facebook, né? Se você for falar alguma coisa, o Facebook vem cortando. Então, eu tenho um certo... sou intimidada no Facebook. Agora, quando eu vou escrever para um livro, por exemplo, eu faço o que eu quero. Eu escrevo muito, eu escrevo pouco, eu vou fundo ou não, né? E as participações também nas antologias das academias. De todas eu participo. Então, assim, neste período de pandemia, eu participei de 9 livros de antologias, além dos 3 que eu publiquei. Então, assim, a gente escreve muito e lê muito, né? E mexe muito com isso. Então, o lado jornalístico foi a participação em jornais, em blogs, jornais impressos ou não, dentro e fora de Montes Claros. Por exemplo, o Diário da Manhã, de Goiânia, eu já tive 375 crônicas publicadas lá no Diário da Manhã, inclusive sobre o flan. Então, os assuntos que são nossos daqui, eles acabam dando espaço lá também. Eles podem até, quem sabe, copiar a fórmula do flan. E falando nesse flan, o que foi o flan? Como que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, o que foi esse primeiro festival? Eu estava com 3 livros produzidos e não tinha tido oportunidade de fazer o lançamento público, presencial. Então, eu já joguei no grupo lá da Academia Feminina que eu gostaria que a gente fizesse um lançamento coletivo. Já havia anteriormente uma ideia de feira. Às vezes iam grupos de escritores da Academia Montes Clarense para a Praça da Matriz e faziam as permutas de livros. A gente tinha também um escambo de livros lá de Felicidade Patrocínio do Ateliê. A gente tinha também um clube de leitura, com só aqueles clássicos difíceis, né? Tipo Hamlet, Divina Comédia, assim, essas coisas assim, os Lusíadas, esses livros nós estudamos. Então nós líamos e fazíamos discussão e punha um cara assim, fera, para ir lá falar. Ivana Rebelo, né, claro, vai lá falar de João Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, assim. A gente já tinha assim, essa vontade de levantar a moral do livro. Mas surgiu essa ideia de fazer uma feira e nós reunimos todo mundo assim que começou a arrefecer a pandemia. E nós reunimos umas 8 pessoas e a gente começou. É feira? Não quero feira, eu quero festa. Tem a Festa Literária Internacional de Paraty Flip, que eu tive a oportunidade de participar lá 2 vezes, estive lá 2 vezes. E nós, de feira, passamos para festa, de festa passamos para festival. E o festival foi crescendo, 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 e a gente, um mês preparando, e além de ter o lançamento dos 20 livros, nós teríamos também palestras, passar filmes, oficinas literárias, uma separação, uma livraria infantil, lançamento de 6 livros infantis, e brincadeiras no parque, literários com a trilha da leitura, da escritora Ellen Santa Rosa. Então teve toda uma programação paralela, festival mesmo. E cresceu, e a gente, na divulgação, e começou a todo mundo falar do flan, né? Então agora nós estamos grávidos do flan número 2. E eu queria também mostrar os livros, né? Os 3 livros que eu produzi. Claro. Para a gente finalizar, que eu falei do flan. Então, lá no flan, os 3 livros estavam lá. O livro Gira, Gira Sol é um livro de contos. Não é um conto assim técnico. É uma história que eu conto do meu jeito. Eu não gosto de ficar presa a fórmulas. Fórmulas basta a medicina, 40 anos, né? Porque eu tive que fazer isso. Então, na escrita, eu sou mais livre. Dona de você mesma, né? O meu estilo. E Gira, Gira Sol é uma homenagem
há um primo meu que é homem trans. Ele é um girassol que todos são amarelos, ele é branco. O girassol gira em torno do sol. Ele não gira em torno do sol. Ele não gosta do sol, não gosta do calor, não gosta de nada. Ele é diferente. Mas não é só sobre isso. Ele é o primeiro dos contos, né? Este aqui é o Segurando a Hiperatividade, que a gente já falou tanto nele aqui, de como que a gente tem que segurar mesmo. Ele não é um livro de autoajuda, ele não é um livro técnico, ele não é um livro, um manual para ensinar crianças mal comportadas a se comportar bem. O que ele é? Ele é um livro que conta a história de um menino rejeitado, excluído, espezinhado, maltratado, expulso da escola. Este é o meu personagem, um menino muito hiperativo e por causa disso era rejeitado. E este aqui, o Mosaico, ele é um livro de crônicas, mas ele é um pouco datado, porque ele é muito jornalístico. Tem várias abordagens bem jornalísticas, bem técnicas nele também. Acho que quem é jornalista vai gostar mais de lê-lo do que quem não é. Então, esses são os 3 livros que eu produzi na pandemia. E para adquirir, Mara? Então, quem quiser adquirir os livros de Mara Narciso, podem fazer contato comigo diretamente no WhatsApp, fazendo um Pix e me passando o endereço, que eu envio o livro para o endereço solicitado. A pessoa pode buscar na minha casa. O número do telefone é 038 99985 3303. Mas pode também procurar Mara Narciso no Instagram, é escritora Mara Narciso, Segurando a Hiperatividade. O Segurando a Hiperatividade, ele existe também na Amazon, como e-book. Ele está lá na Amazon, desde agosto. E podem me procurar também no Facebook, como Mara Narciso. Mara, a gente queria te agradecer, né? Eu pedi a presença aqui. Foi um reencontro muito proveitoso, Mara, porque a gente relembrou os tempos aí do jornalismo, a conexão sua com o jornalismo. Foi uma experiência muito interessante, porque a sua turma teve pessoas que se destacaram muito nisso, né? Você foi colega do Luiz Ribeiro, Felicidade do Pinambá, né? O Jean Paulo, não foi gente que foi lá só passear, né? Ficou parecendo que eu fui passear. O que é que você está caçando lá no jornalismo? Então eu estou mostrando aqui o que é que eu fui caçar lá. E foi uma turma que se esparramou por Montes Claros inteira, trabalhando em todos os espaços da imprensa. Então foi muito legal. E falar sobre esse tema que eu acredito que durante a pandemia foi extremamente importante, porque o que nos manteve relativamente sãos, né, ou mais ou menos sãos, foi justamente o consumo de livros, internet, quadrinhos, escrever, conversar no telefone, gravar mensagens. E na realidade foi bom, a realização do Fran foi interessante também, porque mostrou que o público estava esperando por um evento. E o evento surgiu praticamente no momento certo, né? Porque vocês fizeram aí, foram 10 dias. E 10 dias de evento não é fácil. Eu estava louco para se abraçar. Para poder abraçar, poder encontrar, poder pegar os livros, né? Então acho que isso aí entrou muito interessante. Foi um papo muito legal. Com certeza. Como sempre, né, Pide? Sem falsa modéstia. Os nossos papos, os nossos assuntos são muito legais. E muito interessantes, e muito bons, e muito fundamentados, graças aos convidados. Né? Claro. Mara, mas é isso. Muito obrigada pela sua presença. Quando for lançar o 4º, o 5º, o F5 eu já tenho 3 prontos lá. Então ótimo. Quando for para lançar, tá super convidada para vir contar um pouquinho pra gente da história, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esses livros, tá? É bom que são 2 vertentes totalmente diferentes, né? Não fica naquela mesmice. Exatamente. Pra falar. Isso. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica por aqui, né, Pide? Mas nós não vamos encerrar porque agora, depois desse pequeno intervalo, tem uma sequência que a Maria Fernanda vai fazer o quadro dela. É só terminando agora, gente. Vamos encerrar e aí a gente já volta com a Maria Fernanda. Até mais, gente. Até mais.
Fala pessoal, a gente está de volta agora aqui com o look do dia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências outono e inverno. Uma das tendências é o moletom, essas roupas mais largas, mais frouxinhas, mas como a gente está enjoado de ficar em casa, tá doido para colocar a cara na rua, eu resolvi deixar essa tendência de lado e ir para as outras tendências e mostrar para vocês coisas para a gente ir para rua, para festa, para balada, tá? Ah, e para trabalhar também. E hoje eu trouxe aqui comigo a Luma e ela tá vestindo um modelo que é realmente a cara do inverno. Primeiro, só o fato de ser escuro, né, gente? Quando a gente fala de inverno, as cores mais escuras, elas já vêm imediatamente aí na nossa cabeça. Então, ela tá aqui com um longo justo, manga comprida, obviamente, né? E uma estampa que eu queria comentar. Essas estampas diferentes, mais inusitadas, elas são a cara desse outono e inverno 2022, tá? Então, apostem nessas estampas diferentes, que saem aí do comum floral, poá. Essas estampas vão fazer muito sucesso. Outra coisa que é tendência no look da Luma é o coturno. Coturno é um sapato, né, mais pesado, é um sapato que vai estar com tudo agora nesse inverno e vale a pena vocês investirem. Vou pedir para a Luma só dar uma voltinha que eu queria mostrar as costas desse vestido. Você dá uma voltinha, por favor, Luma? Que mostra aqui esse detalhe, né, um decote um pouco mais profundo desse vestido, o que é ótimo para o nosso norte de Minas aqui, né? Tá tudo tampadinho, mas dá uma refrescada ali nas costas. E depois desse look maravilhoso da Luma, eu vou pedir para ela para vestir outro look. Você veste lá pra gente, Luma, por favor, obrigada. E agora eu vou chamar outra modelo com uma outra tendência muito legal que eu quero mostrar para vocês. Vem cá, Rafaela. Gente, a Rafaela tá vestindo uma tendência que de fato vai continuar muito forte durante o outono e inverno, que é a alfaiataria, né? Ela tá aqui com um blazer mais alongado, com detalhes aqui nos botões, que é outra tendência forte para agora esse inverno, assim como cores, tá? Trouxe até outras cores aqui pra gente ver, porque esse azul tá em alta, podem apostar. O Very Peri, né, que é outro um rosa, meio lilás, que também tá super em alta, e o verde, tá? Então podem apostar na alfaiataria com tranquilidade. Outra opção é aqui, ó, um linho, que é muito bom para nossa região, que é um pouco mais fresco. E a Rafaela ainda trouxe outra tendência maravilhosa para a gente ver, que é a calça wide leg, que é essa calça com a perna um pouco mais larga, né? Estilo A, pantalona. É uma excelente aposta para o inverno. E, aliás, podem ter certeza que ela vai permanecer por algum tempo, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa t-shirt que ela tá aqui. Essa t-shirt, ela traz um ar um pouco mais casual para essa alfaiataria, né? O que demonstra que a gente pode usar a alfaiataria em todos os momentos, tá? Inclusive com tênis, com outros calçados que vão deixar um pouco mais casual. E agora eu vou chamar a Luma. Vem cá, Luma. A Luma tá trazendo, gente, que é outra tendência do inverno, do outono e inverno, na verdade, o xadrez, né? E esse xadrez aqui, o Pidapu, adoro esse nome, acho ótimo. Que nada mais gente, do que pé de galinha, que parece, né, um pezinho de galinha aqui. Ele tá super em alta agora para essa estação, tá? Outra questão que eu trouxe para vocês, eu vou bater muito na tecla, porque é uma peça que vale, é o blazer, né? Vale muito a pena ter, porque de fato ele é extremamente atemporal, clássico e dá pra gente usar com tudo. Então eu trouxe aqui um look para nós aqui, né, do norte de Minas, Montes Claros, bem a cara de exposição agropecuária, né? Então, um blazer, a calça de montaria também vale muito, é uma peça super clássica que dá para usar com várias coisas, com uma camisa
mais larga, mais compridinha, que agora ia ficar super legal também. E voltamos com o coturno, que de fato é a bota do momento, tá? Bom, o blazer, né, mais alongadinho, porque de fato ajuda a alongar a silhueta, né, compensa aí para qualquer tipo de corpo. E agora eu vou chamar de novo a Rafaela para trazer mais alguns lookinhos pra gente. Obrigada, viu, Luma? Vem cá, Rafa. Gente, a Rafaela tá trazendo aqui uma modelagem de calça, que é a Mom Jeans, que tá, assim, bombando já tem algumas estações e que ela provavelmente vai continuar por muito tempo, tá? É uma calça que dá certo em vários tipos de corpos, assim, sem medo, pode comprar, que vai ser sucesso, tá? E outra coisa que eu pedi para ela vestir pra gente ver foi o colete. O colete, né, essa tendência aí de terceira peça, agora no outono e inverno, ela acaba ficando um pouco mais forte pelo fato da temperatura mesmo. E aí eu pedi para ela vestir esse colete porque é uma terceira peça muito boa aqui para nossa região. A gente pode sim usar em todas as estações do ano e é excelente para quando a gente quer uma ilusão de alongamento da silhueta, porque ele faz aqui, ó, uma linha vertical no corpo. Fora que deixa extremamente chique, bem vestida e muito diferente. Ó, pra vocês verem, ela tá aqui com uma t-shirt, uma camiseta, uma calça jeans e essa terceira peça veio para dar todo esse toque especial no look dela. E o look do dia vai ficando por aqui, pessoal. Eu queria agradecer a Luma e a Rafaela que se dispuseram a estar aqui para demonstrar para vocês essas tendências outono e inverno. Queria agradecer também a T&G, que emprestou esses looks maravilhosos para a gente. Vou deixar aqui o arroba deles para vocês seguirem. E até a próxima! Ah, antes de dar meu tchauzinho, eu queria falar para vocês que se quiserem tirar alguma dúvida, alguma sugestão para o look do dia, pode mandar para a gente que a gente vai ter o maior prazer em atender. Até mais, pessoal!